a gente não comentou aqui, teve esse episódio da queima da estátua agora no Rio de Janeiro, do Pero Vaz de Caminha. Eu acho que é um debate que tem que ser feito pela esquerda com maior profundidade, né? Porque o debate do Borba Gato até deu para enganar. Inventaram um Borba Gato aí que parecia o Adolf Hitler, né? Borba Gato do Talibã, que não tem nada a ver com a realidade. Agora, o Pero Vaz de Caminha, exatamente quem que ele matou? Porque, para mim, que o Pero Vaz de Caminha, ele era um literato, ele era o escrivão da frota. Ele não matou ninguém, né? Aí eu tive um debate, eu debati nas redes sociais, o pessoal falando que o Pedro Álvares Cabral era um colonizador e um genocida. Era um soldado, né? Ele era um soldado e ele estava a serviço do rei de Portugal para fazer um comércio nas Índias. Ele não vinha para o Brasil, né? Todo mundo sabe disso. Ou foi um acidente, ou os portugueses desviaram a rota para ver se tinha alguma coisa aqui e tal, mas era só uma passagem. Ele passou pelo Brasil, ele nunca ficou aqui, ficou uma semana aqui. E ele só fez essa viagem, foi a única viagem que foi encomendada a ele pelo rei de Portugal, e o cidadão virou genocida porque ele fez uma viagem. Agora, o problema é o seguinte, né? Se é para queimar tudo isso daí, o que exatamente que é a cultura brasileira? Porque isso aí não vai sobrar nada aqui, né? Esse é o marco inicial da civilização brasileira, a chegada de Pedro Álvares Cabral ao Brasil, né? Não há outra civilização brasileira que não tenha começado com essa. Então, está aí um debate, né, que é um debate que o pessoal está fazendo, que é extremamente, na minha opinião, muito problemático, vai ter consequências muito graves. E a esquerda, que tem mais consciência, deveria se posicionar, porque é um perigo isso daí. Um cidadão me falou no Twitter o seguinte, que tem que fazer tábula rasa da cultura brasileira. Se eu fosse uma pessoa para ficar chocado, eu ficaria chocado. Porque significa que tudo aquilo que as pessoas cultas, pelo menos no Brasil, né? Porque a cultura, o depositário da cultura, uma parte dela, né? Uma parte da cultura, o depositário é todo o país. E uma parte da cultura, o depositário são as pessoas cultas, que leram, que conhecem melhor essa cultura. Eu, por exemplo, para mim, existe uma vasta cultura brasileira. Existe a literatura, existe a historiografia, existem as artes, a arquitetura, existe a língua portuguesa, que é o instrumento fundamental de cultura. E o cidadão quer fazer tábula rasa. Você ficaria até sem ter o que falar, porque até a língua ia embora, se você fizer tábula rasa da cultura brasileira. E também não sei para que serve um povo que não tem cultura nenhuma, né? Mesmo que a sua cultura seja uma cultura muito primitiva, como, por exemplo, no Afeganistão, é melhor ter essa cultura do que não ter nenhuma, né? Pelo menos me parece óbvio. Eu acho que não é tão óbvio para outras pessoas. É um debate muito importante, porque o pessoal está delirando, está indo à loucura com esse negócio do identitarismo, né? É isso que eu ia te perguntar, Russo. Você acha que essa é uma discussão identitária por excelência, essa história da queima de estátuas e da negação dos princípios da civilização brasileira, essa ideia de fazer uma tábula rasa em relação à nossa história? Eu acho que essa é a essência do problema. É uma história pervertida, criminosa. O Brasil tem uma cultura criminosa. E criminosa no sentido muito profundo, de crime contra a humanidade. Seria assim como se a cultura brasileira fosse equivalente à ideologia nazista. Eu não posso aceitar isso daí de jeito nenhum. Bom, eu acho uma loucura, não é que eu não posso aceitar, eu acho que a pessoa tem problemas emocionais profundos de falar um negócio desse, né? Acho também que a pessoa não sabe o que é cultura, porque também você precisa ter cultura até um determinado ponto para saber o que é a cultura, né? Eu acho que ele não sabe, por exemplo, que a cultura colonial brasileira
é o barroco brasileiro. Acho que ele não se dá conta disso. Que o barroco mineiro, por exemplo, que é considerado assim uma originalidade artística no mundo, não no Brasil, no mundo, né? Um barroco muito peculiar construído aqui, que isso daí é cultura brasileira. E fazer tabula rasa significa acabar com tudo isso daí, acabar com o Aleijadinho, por exemplo. Eu acho que não pode mais ser chamado de Aleijadinho, viu? Também não poderia mais ser chamado. Mas aí não tem jeito, né? Não vamos trocar o nome do cidadão também. Olha, eu não duvido não, Rui, sabe por quê? Eu soube recentemente que um livro clássico da Agatha Christie, aliás, o primeiro livro que eu li dela, que me fez ler muitos outros, quando eu era garoto, chamava-se O Caso dos 10 Negrinhos. Mudaram o nome do livro. Não é mais O Caso dos 10 Negrinhos. Como é que Parece chama? que agora é assim, e eles se foram. É uma coisa assim. É a cultura do eufemismo, né? Impressionante isso. É um livro muito. Não sei se você leu, você gosta de Agatha Christie. Eu li muito quando eu era garoto, mas esse livro é sensacional. Né? Se passa numa ilha onde vão 10 convidados, eles começam a morrer um por um, baseados em um poema que tem no hotel onde eles estão, chamado Os 10 Negrinhos. E um negrinho saiu passear, se machucou com uma foice, e só 9 negrinhos voltaram. E aí se mudaram o nome por causa da palavra negrinho. Não é muito doido? Esse tipo de cultura sempre foi ridicularizado na história do mundo, né? Os reis da França, eles tinham o hábito de pegar os livros clássicos e amputar o livro para que o Delfim da França, o filho do rei, não chegasse a ler coisas inadequadas, né? Então o livro vinha assim com uma inscrição na capa que falava assim: ad usum Delphini, quer dizer, para uso exclusivo do Delfim. Quer dizer, o Delfim não podia ler o livro, tinha que ler a versão censurada, né? E todo mundo sempre achou isso daí uma coisa absurda, ridícula, uma anti-educação. Você tem que falar para as pessoas que é assim, o sexo existe, então tá lá, né? Você não vai pegar, por exemplo, As Mil e Uma Noites e tirar as partes sexuais porque vai ofender a sensibilidade de alguém, que isso aí é castrar a obra. Aí parece que está na moda isso aí em escala universal hoje, né? Sim, se fala em fazer esse tipo de depuração na obra do Monteiro Lobato, tirar as partes racistas. Que não, na minha opinião, essas partes que eles estão tirando não são racistas. Elas simplesmente fazem referência aos negros, mas enfim, eu acho tudo isso daí uma coisa escatológica. Né? Não é que eu acho errado, acho escatológico. E eu acho que a esquerda deveria se unificar, e aqueles setores da esquerda que acham que a cultura brasileira é uma cultura que deve ser defendida e preservada, deve se unificar.